A agressão. Polícia Civil de Taubaté prende um dos suspeitos de roubar e agredir idosa há 2 semanas. O pedreiro havia trabalhado na casa dela um mês antes do crime. Lá chegando, evidentemente, a vítima, por conhecê-lo, permitiu sua entrada. E então ali eles iniciaram a prática desse roubo e, inclusive, culminando com agressões severas contra a vítima. 80% das agressões contra os idosos ocorrem dentro de casa e a maioria das vítimas é mulheres. Nós não estamos descartados, somos limitados, mas estamos aí. Qualificação. Mais de 1.000 funcionários da GM em layoff começam hoje uma série de cursos profissionalizantes no Senai. De relacionamento, comunicação, marketing pessoal, empreendedorismo e, enfim, vários aspectos ligados às relações humanas aí. Proibição. Artistas de rua reclamam da lei que impede apresentações nos cruzamentos de São José dos Campos. Diversas conversas que nós tivemos com o governo, essa questão da arte de rua, ela nos foi negada. Respeito à natureza. Projeto Rio Vivo promove trilha e passeio ciclístico para incentivar a preservação do meio ambiente na região. Nas pequenas coisas, a gente impacta o meio ambiente. No lixo, que a gente recicla ou não, no consumo, nas coisas que a gente compra. Romantismo. Dia dos Namorados movimenta o comércio da região, mas na casa do idoso em São José dos Campos, presente mesmo foi ter a companhia da pessoa amada. De repente o cupido pã, aí eu arrisquei e ela eu quero namorar com você, você me aceita? Ela aceitou, estamos aí. Essas e outras notícias você vê agora aqui no Band Cidade. Olá, boa noite. Boa noite para você. A DIG de Taubaté prendeu hoje um dos suspeitos de roubar e agredir uma mulher de 62 anos há 2 semanas. Um outro suspeito continua foragido. Rubens Aparecido Dionísio, de 56 anos, foi preso na casa dele, no Parque Três Marias. Em depoimento, confirmou participação no roubo à casa da idosa, na chácara do Visconde, no dia 1º de junho. Segundo o delegado, ele é pedreiro e prestou serviços à vítima um mês antes do assalto. Ele acabou confessando que, encontrando com um outro indivíduo, ainda não identificado, foi por ele convidado a praticar um roubo, sendo então levado até a casa da vítima. Lá chegando, evidentemente, a vítima, por conhecê-lo, permitiu sua entrada. E então ali eles iniciaram a prática desse roubo e, inclusive, culminando com agressões severas contra a vítima. Constatamos que ele também já havia sido preso anteriormente e por prática de vários crimes. Câmeras de segurança de residências no bairro Registro gravaram os bandidos em fuga com o carro da idosa. O veículo foi abandonado na zona rural da cidade. A vítima deu entrada na UTI do Hospital Regional de Taubaté em estado grave. Apresentou melhoras e agora se recupera em um quarto. O outro criminoso continua foragido. Na semana passada, a Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito, que, segundo o delegado, deve ser preso ainda nesta semana. Nós temos outros indícios que apontam também para um suspeito, em tese ainda suspeito, e nós queremos identificá-lo essa semana. Doutor, é importante as pessoas saberem, né, os antecedentes de quem coloca dentro de casa, não é verdade? São precauções primárias. Evidentemente que você contrata um serviço, você traz uma pessoa à sua casa que não é de seu conhecimento, é evidente que deve-se tomar algumas cautelas. Dentre elas, verificar quais são os antecedentes das pessoas. Olha, informações sobre o criminoso e foragido devem ser dadas pelo Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar. Na quinta-feira é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra os Idosos. E não é só a violência física que preocupa. Veja na reportagem de Caroline Rossazzi e Davi Ferreira. A maioria aqui tem mais de 60 anos, mas a vontade de aprender é como se ainda estivessem na flor da idade. Mesmo sendo veteranos na vida, esses estudantes fazem parte da Faculdade da Terceira Idade em São José dos Campos. A dona Virgínia, de 78 anos, frequenta o curso há 16 e de lá para cá a autoestima melhorou completamente. Sempre tem atualidades de alguma coisa para cá, lá. Sempre aprendo. Se eu estou 16 anos aqui é porque estou aprendendo alguma coisa. A gente costuma, em fim de semana, se reunir numa casa, numa outra, comemorar aniversários, né?
O curso existe há 25 anos. São aulas de graça de atualização cultural de segunda a quinta-feira nesta universidade. Através desse espaço de educação, promover uma oportunidade de convivência entre os alunos. No curso, os alunos têm a oportunidade de aprender sobre os mais variados assuntos para continuarem ativos. Mas para eles, aqui na região, ainda faltam políticas públicas que protegem o idoso. Os direitos são iguais para todos. O idoso fica mais limitado. Mas a gente está aí na sociedade participando, sendo ativo, ajudando os nossos filhos. Então nós não estamos descartados. Somos limitados, mas estamos aí. O que disse a dona Maria José também é uma preocupação da Comissão de Direito do Idoso da OAB. A presidente destaca que o apoio ao idoso que teve algum direito violado não é o ideal. Um exemplo é a Delegacia de Proteção a Eles, que está sem delegado titular. Hoje, a Delegacia do Idoso aqui em São José dos Campos não tem um delegado titular. Então, são delegados que cumulam outras delegacias e que são chamados como plantões, né, para atuar na Delegacia do Idoso. Nós precisamos de uma delegacia do idoso com um delegado titular, que é muito importante para justamente averiguar esses crimes cometidos contra idosos. No estado de São Paulo, das vítimas que sofrem violência, a maioria é mulheres e os agressores, homens. A violência psicológica ocorre em 57% dos casos e a física em 28%. E o mais triste, 80% das agressões acontecem dentro de casa. Ou o agressor é conhecido, é parente, ou é conhecido, é sempre próximo. De todos os índices que nós temos, o que mais fica demonstrado isso é que 80% dessas agressões acontecem dentro de casa. 10% acontecem em vias públicas e os outros 10% acontecem em locais não declarados. Só este ano, o Bandicidade mostrou que 13 idosos foram agredidos em Taubaté. Em abril, uma idosa de 86 anos foi amarrada por 3 assaltantes no próprio quarto. Para a polícia, o neto de 29 anos teria sido o mandante do crime. Dias depois, um idoso foi também amarrado e espancado por assaltantes na zona rural da cidade. O terceiro caso foi no início deste mês. Criminosos invadiram a casa de uma idosa de 62 anos para roubar e a agrediram. Dona Virgínia nunca presenciou casos de violência física, mas já viu de perto agressão verbal à pessoa mais velha dentro do transporte público. Situação que preocupa. Tem algum motorista que acho que não vão ficar velhos, então dá uma judiadinha dos idosos, mas a gente também não fica quieto, não. A gente abre a boca, põe a boca no trombone e fala, como? Oi, tá. E aí defende a pessoa que está sendo lá insultada. Um adolescente de 16 anos foi detido suspeito de participar de um homicídio ontem em Cunha. A vítima, um homem de 28 anos, foi espancado até a morte. O corpo dele foi encontrado amarrado a um poste no centro. Uma outra pessoa teria participado do crime, mas está fora da cidade. A suspeita é de que se trata de acerto de contas. E em Lorena, um ciclista foi atropelado por um caminhão do Exército nesta tarde, próximo ao batalhão, na Vila Passos. Segundo os bombeiros, a vítima teve diversas fraturas e traumatismo craniano e foi encaminhada à Santa Casa. Nós não conseguimos contato com o Exército. Olha, a seguir no Bandicidade a gente vai falar da reclamação de artistas de rua devido a uma lei de malabares que proibido lá em São José dos Campos. A gente volta já já, agora são 6 horas e 58 minutos.